Pessoal, Brasília está simplesmente pegando fogo, né? A gente já começa aqui hoje, quinta-feira, dia 24 de julho, com o Lula pedindo ajuda ao México contra o tarifaço de Donald Trump. Exatamente isso, pessoal. Lula está desesperado, né? Está tentando fazer parceria com outros países, obviamente de esquerda, né? Para tentar desovar os produtos brasileiros para não passar tanta vergonha assim. Além disso, a gente vê um economista aqui, né, pessoal, o Alexandre Schwarzman, detonando Alexandre de Moraes e finalizando, né, dizendo que dali ele vai para a cadeia. Será mesmo? Bom, a gente já chega se inscrevendo no canal, habilitando o sininho de notificações e a gente já começa o vídeo justamente com esse economista, né, falando de Alexandre de Moraes e do STF como um todo. Vamos ouvir ele aqui. Agora, não tem a menor dúvida que o Supremo, de maneira geral, e o ministro Alexandre de Moraes, em particular, tem ultrapassado, e não por pouco, os limites dentro da ação constitucional. Ele está disposto a acabar com a democracia para salvá-la, o que para mim é uma contradição em termos. Quer dizer, em particular, essa última, né, no que diz respeito às entrevistas do Bolsonaro, é de uma ilegalidade atroz. Eles tinham um editorial hoje no estado de São Paulo exatamente explorando isso. A gente está, o Supremo tem avançado sim sobre liberdades individuais, né? Ele está completamente fora de controle. Quem disse isso? Eu falo isso, mas eu não sou o único a falar isso. Está o ministro Marco Aurélio de Mello, ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio de Mello, falando exatamente a mesma coisa. Perdeu o controle, perdeu qualquer freio no que diz respeito. O Supremo pode, porque ninguém tem mais para quem recorrer, né? Ele tem o direito de errar por último e ele tem abusado do direito de errar por último. Não vai rolar impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Eu sou contra, também acho o cancelamento dos vistos é uma medida estúpida também. Agora, não vamos fechar os olhos para o fato de que a gente tem um desequilíbrio gigantesco entre poderes no Brasil. É engraçado ele falar que achar que tirar os vistos é uma medida estúpida, né? Falar também nessa questão aí do impeachment que não vai sair, né? E querer ter algum tipo de contrapeso junto ao judiciário, né? Ao STF, né, pessoal? Não vejo uma forma de ter um contrapeso aí dos poderes, né? Sem ter alguma medida, né? Clara. Então, se não houver uma medida clara, realmente não adianta só ficar condenando impeachment e retirada de vistos, porque nada vai acontecer. Brasil, que chegou a essa última quer dizer, de resolver o conflito quando teve o problema do IOF, né? Não, chama para uma conciliação. Não existe essa figura na Constituição brasileira. Quer dizer, não tem como o ministro do Supremo falar, vem você aqui, vamos tentar fazer um acordo. Ou você decide ou não decide. Depois foi lá e decidiu. Como 80%, 90% dos casos, tem decidido em favor do Executivo, que também está meio esquisito, porque são decisões monocráticas. É verdade que liminares, mas decisão monocrática que vai ter uma repercussão na sociedade como um todo. Pessoal, para pensar também, monocrática ou a primeira turma, que diferença faz? Uma turma composta aí por Alexandre de Moraes, Zanin, ex-advogado do Lula, Flávio Dino, né, ex-ministro do Lula, só o Fux que divergiria ali dessa turma, né, pessoal? Se caísse na primeira turma, ia ser quase unanimidade, só por um voto, talvez, o Lula não fosse ganhar de qualquer forma. Então, esse negócio de colegiado também não é bem assim, né, pessoal? Não é bem em particular, assim mesmo, principalmente porque o era uma colegiado decisão, já inclusive, está que retroagiu a o favor efeito do do Lula. imposto. Até a Receita Federal, que não é conhecida exatamente pelo bom senso, falou, não, retroativo, não vamos começar daqui para frente, senão vai dar um problema. Então, o Supremo perdeu o freio completamente. Temos 11 cabeças pensando, cada uma para um lado, e a sociedade atônita observando isso. E daqui eu vou para a cadeia. Muitos esforços, cada uma para um lado, né? Eu vejo grande parte das cabeças, tirando 2 ou 3 desses 11 somente, pensando pró-governo, né? Então, pessoal, próxima notícia aqui, né? O Lula, ele pede ajuda para o México, né? Para a presidente mexicana Cláudia Sheinbaum, em meio às ameaças de Donald Trump ao Brasil.
o vice-presidente Geraldo Alckmin vai ao México com empresários e ministros na próxima semana, tá? Então, o presidente Lula conversou ontem com a presidente do México, a Cláudia Sheinbaum, e segundo o Palácio do Planalto, né, o Lula enfatizou a importância de aprofundar as relações econômicas comerciais entre os dois países, Brasil e México, em um momento de incertezas. Pessoal, o Lula ele só consegue pedir acordos, né, a países que tem governantes de esquerda, né, pessoal? Então a gente vê aí México com uma esquerdista à frente, ele tentando fazer algum tipo de negociação. O próprio México que já foi penalizado, bastante penalizado pelo Donald Trump com tarifas de até 30%, né? O comunicado não menciona o presidente Trump, mas o pano de fundo é a guerra comercial deflagrada pela Casa Branca. Então, Lula e a presidente do México acertaram uma visita do presidente Alckmin ao México no dia 27 e 28 de agosto. Empresários e ministros estarão na comitiva. O petista também propôs a abertura de negociações para ampliar o acordo comercial com o México. Lula e Sheinbaum destacaram os setores da indústria farmacêutica, agropecuária, etanol, biodiesel, aeroespacial, inovação e educação como áreas estratégicas na relação bilateral. Tá aí, pessoal, o Lula tentando fazer um acordo, né? O Trump, neste mês, chegou a ameaçar aí tarifas de 30% ao México, acusando o México de não fazer o suficiente para conter o tráfico de drogas na América do Norte. Já o Brasil virou alvo de 50% de tarifas que começarão a valer aí a partir do dia 1º de agosto, ou seja, daqui menos de uma semana. Pessoal, eu vou trazer agora aqui, eu tenho trazido sempre nos finais dos vídeos, as manifestações que estão acontecendo pelo Brasil em diversas cidades pelo impeachment de Alexandre de Moraes e também do Lula, né? Então vamos ver aqui. Então, aos poucos a gente vai vendo o movimento de cidade por cidade dos enaços, as pessoas pelo fim aí, justamente pelo impeachment de Lula e de Alexandre de Moraes e pedindo também pela anistia. Tá? Então, pessoas literalmente saindo às ruas, né, criando o movimento para tirar Moraes e Lula. Me diz aí nos comentários o que você acha disso. Aproveita aí para se inscrever no canal, habilitar o sininho de notificações e a gente se vê logo mais às 19 horas em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.